Olá galerinha, como está a energia de vocês? Estamos entrando aqui numa aula de resolução de questões. Vamos resolver 5 questões de forma rápida e prática da segunda lei de Ohm e inclusive a primeira lei de Ohm. Então vamos lá para a primeira questão. Calcule as resistências nas associações abaixo. Então resistência aqui a questão quer o REC, quer encontrar as resistências equivalentes, né? Então o que é que eu tenho aqui de circuito? No item A eu tenho, aqui é feito no Fritz, viu? Fritz aqui é para desenvolver circuitos elétricos, um programa aí offline. Então aqui, como eu tenho emendas de um terminal para o outro, eu tenho emendas, não tenho nó, somente emendas, como vocês podem ver. Então, como estudar na nossa disciplina, se eu fazer uma diferença potencial aqui, eu vou ter somente um circuito em série. Se eu tenho um circuito em série, logo a resistência equivalente, que é o que a questão está pedindo, é só fazer a somatória. R1, R2 mais Rn resistores, por aí vai. Quantos resistores tem no circuito? Então vamos somente somar os resistores. 2 mais 4, 6, mais 8, 14, mais 8, 22, mais 4, 26, mais 2, 28. Então, se a gente somar tudo, vai dar 28 ohms. Não esquecer a unidade de medida. Então, tá aí a primeira questão. Vamos para a segunda. Item A, na verdade. Vamos para o item B. O item B eu tenho um circuito paralelo. Por que paralelo? Vamos aqui. Paralelo porque eu tenho tanto as extremidades iniciais dos resistores estão se tocando, como as extremidades finais estão se tocando. Então vamos lá para paralelo. Paralelo eu posso aplicar até mesmo um macete, para não ficar perdendo muito tempo nessa questão. A gente aplica um macete que a gente aprendeu na disciplina, que é o valor do resistor pela quantidade de resistores que tem iguais dentro do circuito. Então o macete só vale para resistores iguais, Então vamos lá. Quantos eu tenho igual? 1, 2, 3 e 4. Eu tenho 4 resistores de 40. Então vou pegar o valor que é 40, dividir para 4. Logo vai dar uma resistência de 10 ohms. Aí eu posso aplicar o macete de novo, Eu tenho um resistor de 20 aqui e tenho outro resistor de 20. São resistores iguais. Então eu pego o valor do resistor e divido pela quantidade. Eu tenho 2 resistores. Então vai dar 10 ohms. Olha aí como foi rápido. E agora, se a gente fizer o novo circuito aqui, redesenhar o circuito, eu vou ficar com um circuito de 10 ohms e de 10 ohms, que foi o que a gente buscou aqui. Então, novamente, eu tenho resistores iguais novamente. Então, é somente aplicar o macete de novo. 10, que é o valor, dividido pela quantidade. Logo, eu vou encontrar 5 ohms. Então veja aí como eu desenrolei tudo isso só aplicando macete rápido e prático, Vamos para o item C. No item C, vamos cortar aqui, para a gente fazer aqui acima. No item C eu tenho resistores em paralelo que são esses e resistores em paralelo que são esses. Para me resolver o circuito eu tenho que começar pelo paralelo, Paralelo eu tenho extremidades iniciais tocando aqui e se tocando aqui. Da mesma forma aqui, extremidades finais, extremidades iniciais. Então eu tenho circuito paralelo aqui e aqui. Vamos começar por esse paralelo aqui. Aqui é um circuito misto, onde a gente aplica o tanto série como o paralelo. Como a questão só quer a resistência equivalente, que é a resistência total do circuito, fica fácil. Como são resistores iguais, eu posso aplicar o macete aqui, Posso aplicar o macete de forma simples, que é o valor do resistor dividido pela quantidade de resistores no paralelo, que eu tenho 4 dividido para 2, são 2 unidades, dá 2 ohms. Então nesse ponto aqui virou só um resistor de 2 ohms. Então vamos resolver esse outro paralelo aqui de novo. Esse outro paralelo eles são resistores diferentes, então eu tenho que aplicar a fórmula R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Logo a gente sabe que o R1 seria o 6, ou então o 3, não importa a posição, a ordem dos fatores não altera o produto,
Então essa fórmula se chama produto pela soma, que o produto é a multiplicação acima e a soma é abaixo. Quanto é 6 vezes 3, eu tenho 18 ohm dividido para 9 ohm, que vai dar exatamente 2 ohm. Então nesse circuito paralelo eu tenho também 2 ohms. Agora redesenhando o circuito, né? Eu vou ter esse carinha aqui, insere com um resistor aqui de 2 ohms. E embaixo aqui eu vou ter somente um resistor de 2 ohms. Então, ó, vamos só relembrar aqui. Vamos redesenhar o circuito para o negócio ficar mais bonitinho, né? Senão o negócio aqui tá ficando já bagunçado. Vamos redesenhar ele. Ficou somente isso aqui, galera. Embaixo virou um resistor de 2 ohms. Em cima de 2 ohms. E aqui ninguém mexeu nesse de 4. Ninguém mexeu nesse de 2. Tá aqui o novo circuito. Então, onde é que eu tenho um paralelo? Não tenho mais paralelo. Eu tenho uma série bem aqui, ó, entre esse e esse. Ó. Uma série. Então eu vou somar esses dois. Então, se eu somar ele, como está uma série, resistores em série se somam. Então, vai redesenhar um novo circuito e vai ficar dessa forma aqui, ó. Quanto é? Vamos colocar logo os valores. 2, 2. Quanto é 4 mais 2? 6. Agora virou o que? Um circuito aqui em paralelo, né? Então, vamos resolver o paralelo daquele circuito. 6 vezes 2 dividido por 6 mais 2. 6 vezes 2 dá 12. 6 mais 2 dá 8. Quanto é 12 dividido para 8? Vai dar 1,5. Então, vamos redesenhar o circuito de novo. Agora ficou um de 2 ohms. Insere com um resistor de 1,5. Como são circuito em série faz o que? Se somam. Logo, minha resistência equivalente deste circuito é 3,5 ohm. Para a gente comprovar isso de uma maneira mais prática, eu fiz ele aqui na protoboard e vamos simular. Então, deu exatamente 3,5. Esse é o resistor de 2, de 4. Os dois de 4 que estavam em paralelo. O de 6 e o de 2. Isso aqui é o circuito original, ok? Então, voltando para o circuito aqui. Essa é somente a primeira questão. Segunda questão. Marque V para verdadeiro e F para falso. A corrente elétrica da tomada da sala de aula é 220 volts. Falso. Quem é 220 volts é a tensão e não a corrente. Quando colocamos duas lâmpadas em série, garantimos que a tensão em cada uma delas seja a mesma. A tensão é a mesma em série, né? A tensão se divide por dois componentes e os dois componentes tiverem a mesma resistência. Como a questão não está me dizendo que ele tem as mesmas resistências, então a gente não garante nada. O comprimento de um condutor não influencia na sua resistência? Influencia. Então está dizendo que não, né? Então é falso. Resistores associados em paralelo aumentam a resistência equivalente? Não. A resistência em paralelo, a resistência é menor do que o menor resistor do circuito. Então é falso, não aumenta. A tensão elétrica é medida em volts? Sim. Resistores em paralelo têm a mesma corrente? Não, não garanto nada. Se for resistências diferentes, resistores em paralelo têm correntes diferentes. Então é falso. Corrente e resistência elétrica são grandezas diretamente proporcionais? Não. São inversamente. Se eu aumentar a corrente, diminua a resistência. Então vamos para o próximo ponto, que é a terceira, quarta e quinta. Analisando as lâmpadas abaixo, responda às questões 3 e 4. Qual a corrente em cada uma das lâmpadas? Vou chamar essa de corrente 1, vou chamar essa de corrente 2 para a lâmpada 2. Corrente eu descubro como? Tensão pela resistência, mas como eu só tenho potência e tensão, eu vou utilizar a fórmula potência dividido pela tensão. 60 watts dividido para 110 volts. E a lâmpada 2 eu vou utilizar do mesmo jeito, 100 watts, que é a potência, dividido pela tensão. Aí vamos lá, quanto é 60 dividido para 110, eu vou ter uma corrente de exatamente, arredondando, 0,54 amperes. E 100 watts dividido para 110,
eu vou ter exatamente a corrente de 0,90 amperes, ok? Essa é a minha resposta. Quarta, qual é a resistência elétrica em ohms em cada uma da lâmpada? Resistência elétrica, a fórmula é tensão dividido por corrente. Então, a minha tensão da lâmpada é 110 volts e a minha corrente foi a que eu encontrei aqui na questão 3. Então, se você não conseguir encontrar a questão 3, você não tem como resolver a questão 4, ok? De novo, 110 volts dividido pela corrente que a gente encontrou aqui. Quanto é 110 dividido para 0,54? Vou ter exatamente aí uma resistência de 203 ohms. E 110 dividido para 0,90, uma resistência de 122 ohms. Ok, galera? Então agora nós vamos para a última questão. Questão 5. 3 resistores têm resistências elétricas R1, R2 e R3 e estão associados em série em uma DDP de 120 volts. Então, a resistência equivalente da associação, resistência equivalente em série é somente somar os resistores. 10 mais 40, 50, 50 mais 50, 100. Resistência em série é somente somar os resistores. A intensidade de corrente em cada resistor. Como eu tenho um circuito em série, a corrente que sai da fonte, ela ultrapassa todos os resistores, então a corrente total é uma só. Então vamos tirar a corrente total. Corrente total é tensão dividido pela resistência total. Então eu tenho 120 volts da fonte dividido por 100 ohms, que é a minha resistência total. Logo eu vou ter aí 1,2 amperes em cima de cada resistor. Como a corrente é uma só, a tensão em cada resistor. Vamos lá, tensão é igual a resistência vezes corrente. Aí vamos lá, tirar a tensão 1 é resistência R1 vezes corrente total. Aí vamos aqui, tensão 1, minha resistência R1, quanto a minha resistência R1 é 10 ohms, como a gente vê ali, vezes 1,2 amperes. Logo, minha tensão vai ser exatamente de que 10 vezes 1,2 vai dar 12 volts. Isso é a minha tensão 1 em cima do resistor R1. Agora, em cima do resistor R2, eu tenho ele de 40 ohms vezes também 1,2 amperes, que a corrente é uma só em cima de cada resistor. Então, logo eu vou ter 48 volts. Então, só faltou agora a tensão 3 em cima do resistor R3, que é de 50 ohms, vezes a corrente total, como ela é uma só. Logo eu vou ter o que? Se eu tenho 48 aqui, 12 aqui dá 60. Logo eu vou ter 60 nesse outro também. Somando as 3 tensões, tem que dar a tensão da fonte, que é 120 volts. Logo a gente resolveu o nosso exercício de hoje.